Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai explicar sobre representações gráficas no nosso trabalho de matemática para vocês. Bom, agora eu vou falar algumas características das representações gráficas e a gente vai explicar também alguns gráficos novos e vamos falar sobre alguns gráficos que a gente já conhece e já estudamos. Bom, a vantagem de uma representação gráfica é a rapidez e vivacidade com que absorvemos e interpretamos as informações que são transmitidas. Os meios de comunicação utilizam muito dessas representações. Então, a gente vai falar inicialmente sobre os setores, sobre os gráficos de setores, gráfico de barras horizontais e verticais e de linha poligonal. Depois, o João ele vai explicar para vocês os dois novos gráficos. Então, vamos lá. Primeiro, sobre o gráfico de setores. O gráfico de setores é aquele que todo mundo conhece, que é muito popular, que é aquele que parece com uma pizza, né? Porque ele é repartido, então parece com uma pizza. Então, ele pode ser chamado de gráfico circular ou gráfico de pizza, e são considerados um diagrama circular. Esse gráfico, ele pode vir acompanhado de porcentagens, como nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Bom, então, inicialmente, a gente tem que ter um pensamento de que toda circunferência como essa, né, um diagrama circular, a gente tem que saber que eles possuem 360 graus no seu todo. E de 360 graus, eles possuem 100%. Então, sempre que for 360, vai ser 100%, enfim. Eu vou mostrar um exemplo agora para vocês sobre a preferência por modalidades esportivas. Então, vamos lá. Eles deram aqui, né, as modalidades, a porcentagem de cada uma, e a gente quer, então, descobrir qual que é o grau de cada uma delas. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a regrinha de 3, que é muito simples. A gente vai fazer, então, 360 de 100%, como eu havia falado, que é o total. E se a gente quer descobrir, por exemplo, do futebol, que é 40%, então a gente vai fazer 360 por 100%, x para 40%, para a gente descobrir qual que vai ser o grau, né? A gente vai resolver a continha normal, que vai dar 144 graus. Então, a gente sabe que de 360 graus ao total desse gráfico, 144 é só para modalidade de futebol. Agora, sobre os gráficos de barras, que a gente sabe que a gente tem o gráfico de barras vertical e o gráfico de barras na horizontal, né? Bom, o gráfico de barras é um gráfico com barras retangulares e comprimento proporcional aos valores que ele apresenta. As barras elas podem ser desenhadas na vertical ou na horizontal, como eu já havia falado, e para construir esse tipo de gráfico é preciso calcular a altura de cada barra. A gente tem que gravar isso, que preciso calcular a altura de cada barra. Esse cálculo ele é feito por meio de uma proporção que eu vou mostrar para vocês agora. Define-se uma escala conveniente para o total e calcule-se a altura da barra de uma das informações proporcional à altura que representa o total, que é como eu vou mostrar para vocês agora com esse exemplo. Esse aqui é o gráfico de barras, como vocês podem ver, que fala sobre leituras de revistas. Aí é que eles apresentam a revista Veja, Exame, Isto É, enfim, relacionando a homens e mulheres, né, a quantidade. Como aqui ele não dá o tamanho da barra total, então a gente vai supor que 140, que é o total ali em cima, mede 7 centímetros, certo? Se a gente quer descobrir, então, da revista Veja, por exemplo, da parte dos homens, a gente vai fazer 7 centímetros, que é o total que a gente supôs, né, para 140, que é o total ali em cima. Depois, se a gente quer descobrir o do 120, então a gente vai fazer a altura, que é o que a gente quer descobrir, para 120 da revista Veja para os homens. A gente vai fazer o cálculo da regrinha de 3 normal, igual a gente fez no outro gráfico, e a gente vai descobrir que o tamanho dessa barra é igual a 6 centímetros. Então, se 140 é 7 centímetros, 220 é 6 centímetros, a gente descobriu. E assim, você pode ir fazendo dessa mesma forma para as outras barras, para os homens e para as mulheres, para ir descobrindo de cada uma. O gráfico de barras horizontais, ele é basicamente a mesma coisa que os verticais. Ó, aqui fala, o gráfico de barras horizontais segue o mesmo padrão que os de barras verticais, só que consideram os comprimentos na horizontal. É a mesma coisa, só que os comprimentos eles vão estar sempre na horizontal.
Aqui no exemplo que eu vou mostrar para vocês, ó, a gente vai supor de novo, que, né, porque aqui ele não fala, que 250 mil, que é o total ali, vale 5. A gente quer descobrir o dos Estados Unidos, por exemplo, que é o maior. Ele está mostrando ali que ele possui 200 mil. De 250 mil, a gente tem 5 centímetros. De 200 é o que a gente quer descobrir. Então, por isso que a regrinha de 3 ficou de 250 mil, que é o total, com os 5 centímetros, que é o total, e de 200 para a altura que a gente vai descobrir. Faz a regrinha de 3 normal, igual no outro, e a gente descobre que vai ser 4 centímetros a altura dessa barra. Então, o gráfico de barras horizontais e verticais são iguais, e o gráfico de setores é bem simplinho e eles podem ser feitos por regrinha de 3, o cálculo deles. Agora, o João ele vai explicar para vocês os outros gráficos, outros tipos de gráficos, e vai apresentar para vocês também os gráficos novos, e a gente vai explicar também os exercícios de aplicação para vocês. Bom dia, agora eu vou continuar aqui a explicação para vocês sobre gráfico, né? Agora que a gente vai ter um gráfico de linhas ou o gráfico poligonal. Nesse gráfico a gente sabe que é onde a gente vai marcar os pontos e então ligar, né, para formar a linha ou a poligonal. Então a gente viu que foi apresentado um gráfico sobre um faturamento mensal. A gente pode ver que é mensal porque aqui a gente tem janeiro, fevereiro, março, abril, todos os meses do ano. Correto? Depois, o que é feito? É feita a marcação dos pontos em todos os meses. Então, ó, a gente pode ver. Então, em janeiro, qual que foi o faturamento? 20 mil. Então, a gente marca o ponto lá. Em fevereiro, qual que foi o faturamento? Um pouco mais que 20 mil. É marcado no ponto também. Então, você vai marcar todos os pontos em todos os meses, né? Nesse caso, como foi separado em meses, você vai marcar em todos os meses. E depois você vai ligar, vai fazer a ligação desses pontos, formando assim, dessa forma, a linha ou a poligonal. Agora aqui a gente vai ter um histograma. O histograma ele é muito parecido com o gráfico de barras verticais, só que ele vai apresentar algumas características particulares. E quais são elas, né? Quais são essas características do histograma? São colunas, as colunas são sempre coladas, ou seja, elas não vão apresentar intervalo. Aqui a gente pode ver, ó, que não existe nenhum intervalo entre as colunas, que elas são todas grudadas, que elas são todas juntas. Outra característica é que as bases, elas sempre vão possuir as mesmas dimensões. E o que isso significa? Vamos supor que essa base aqui tenha tamanho de 5 centímetros. Essa outra aqui também vai valer 5. Todas as demais vão valer 5. É só um exemplo. Então, tipo assim, as dimensões das bases têm que ser todas iguais para ser um histograma. E outra característica é que a primeira classe jamais vai iniciar do zero. Vocês podem perceber que sempre vai ter um intervalo aqui no começo e no final. Ela nunca vai ter início no zero. E vou ler aqui a definição de como está na apostila para vocês. O histograma é a representação gráfica de dados quantitativos agrupados em classes de frequência, permitindo distinguir entre outros itens a forma, o ponto central e a variação de distribuição. E também eu queria falar para vocês que as informações que vêm no gráfico de barras verticais é diferente das informações que vêm em um histograma. Então aqui está as principais características que eu disse para vocês que diferenciam o histograma de um gráfico de barras verticais. Agora eu vou falar para vocês um pouco do polígono de frequência. O polígono de frequência ele vai envolver o histograma que a gente acabou de ver. Na verdade, o polígono de frequência ele vai ter a mesma estrutura de um histograma, porém a gente vai fazer a ligação dos pontos médios. Então, o que a gente vai fazer? No histograma, a gente vai marcar o ponto médio da base superior. Ou seja,
Aqui a gente tem um histograma, né? Começando aqui do 12 ao 16, do 16 ao 20. Então, o que a gente vai ter, né? Beleza. Como foi dito, histograma nunca começa no ponto zero, né? E também tem um intervalo ali no final. Entre as informações, nunca vai apresentar uma variação, um espaço, sempre coladas um no outro. Então, no polígono de frequência, o que a gente vai fazer? A primeira coisa a ser feita é marcar o ponto médio de cada da base superior, né? Então aqui a gente sabe que o quê? Que esse intervalo aqui vai de 12 a 16, certo? De 12 a 16. Então a gente vai vir e vai marcar o ponto médio desse ponto, que seria qual? Seria aqui na metade. Seria no caso o 14, né? Por quê? A gente vê que é uma variação de 12 a 16. Qual seria o ponto médio, então? Seria o 14. Aí do outro é do 16 ao 20. Qual seria o ponto médio? Se ele é lá, a gente vai, marca o ponto médio. Do 20 ao 24, qual que é o ponto médio? Marca o ponto médio. Do 24 ao 28, marca o ponto médio. Então a gente marcou esses pontos médios e depois a gente vai fazer as ligações desses pontos, formando então a linha. E uma outra coisa que a gente tem que saber é que a gente vai supor um retângulo imaginário de mesma base anterior e posterior, respectivamente, ao primeiro e último retângulo. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai supor e imaginar que aqui tivesse uma outra base e marcaríamos então o ponto médio, como foi feito aqui anteriormente e também da mesma forma posteriormente. A gente imagina que tem uma base e marca o ponto médio. Dessa forma, a gente vai ligar todos os pontos, formando assim o polígono de frequência. A linha poligonal é o gráfico conhecido por polígono de frequências. Então, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês perguntam pra gente. E agora vamos para os exercícios, então.